Alguém anotou a placa? Rapaz, que surra, hein? Açoitaram nós ontem à noite. Vamos falar um pouquinho sobre São Paulo 1, Vasco 1, 2, 3. Isso mesmo, tá? Mas antes, eu peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal pra gente chegar à base de 200 inscritos. Tá faltando pouco, a gente já passou dos 150. Vamos, que logo, logo a gente tá chegando lá, tá bom? Mas antes de começar a falar do jogo de ontem à noite, antes de começar a falar de tantas coisas que estão acontecendo, né, eu vou até fazer um desabafo, porque a pancada ontem foi tão feia que eu fiquei desnorteado até agora, tá? Então, o vídeo aqui vai no pelo, vai sem muita edição, a gente vai editar o básico do básico e... Cara, simplesmente eu tô falando mais como torcedor hoje do que como analista, tá? Vamos deixar alguns dados, vou deixar alguns dados aqui em cima. 12 anos e meio. 12 anos e meio, exatamente. É o tempo que o Vasco não ganha do São Paulo no Morumbi. Até ontem. A última vitória foi em meados de novembro de 2012. Para efeitos de comparação, a Hebe morreu em dezembro de 2012. Tá? A última vez que o Vasco ganhou do São Paulo, a Hebe estava viva, cara. Por mim, eu já terminava o vídeo e ia embora agora. Tá? Por mim, eu terminava o vídeo e ia embora agora. A Hebe estava viva a última vez que o São Paulo, né, que o Vasco ganhou do São Paulo. Outro fator, o Vasco fez 5 jogos fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu os 5. O Vasco não ganhou nenhum. Outro fator, Fernando Diniz nunca havia ganho do São Paulo. Entendeu? Aí vai o São Paulo e quebra 3 tabus de uma vez, cara. 3 tabus de uma vez. O São Paulo teve uma escalação ontem, vou deixar o card aqui para vocês acompanharem. Começou no gol com o Rafael, Cédric Soares, aí jogou o Enzo Dias, Arboleda e Alan Franco, considero praticamente a linha de defesa ideal. No meio campo jogaram Pablo Maia e Alisson, na frente ali o Luciano, com André Silva no comando de ataque, o Luca numa ponta e o Lucas Ferreira na outra. O que acontece? Para quem não viu o jogo, o São Paulo teve os bons primeiros 5 minutos. Os primeiros 5 minutos ali, time jogando em casa, procurando propor jogo, tentando entregar alguma coisa. Sempre o começo, tá? Isso é automático no jogo. Isso é automático do jogo. Os primeiros 5, 15 minutos ali, o time até tenta alguma coisa. São Paulo não conseguiu. Quando o Vasco do Diniz coloca a bola no chão, o Vasco encontra literalmente o ponto fraco do São Paulo. O time do São Paulo não tinha meio. O time do São Paulo não tinha meio. O que acontece? Quando você tem muito moleque da base jogando junto, eu defendo o moleque da base, tá? Gosto de ver moleque da base jogando. Mas quando você tem muito moleque da base jogando junto, né, tem uma coisa que não é ensinada pra eles, que é marcar. E existe uma coisa chamada transição, é quando você transita entre o limite do sub-17 pro sub-20 e do sub-20 pro profissional. Esse limite tem algumas coisas, por exemplo, é que nem quando você vai passando de fase no jogo de videogame ou quando você vai desbloqueando algum nível. O que acontece? Você tem que lidar com novos métodos de dificuldade. No campo é a mesma coisa. Quando você sai da base, você tem uma noção, né, de ataque, de marcação. Não é nada muito conjunto, nada muito complexo que os times de base jogam. Principalmente no São Paulo, quando você queima etapas, tá? E aí você sobe pro profissional. Quando você vai pro profissional, você tem que entender alguns conceitos, principalmente quando você é ponta, tá? O futebol de hoje em dia exige isso. O ponta ele tem que ajudar a marcar, o ponta ele tem que recompor, o ponta ele tem que voltar. Que a mídia brasileira erroneamente chama de servente, ajudante de lateral, né? E aí mata a característica do ponta. Por quê? Porque o torcedor, ele não entende muito de futebol. O torcedor, ele quer ver o time dele ganhar, tá? Ele não entende como funciona algumas coisas ali. E
você pega, ontem mesmo eu vi o Lucas Ferreira, avançavam, tentavam, procuravam, mas não marcavam muito. Eles não recompunham para marcar. O Lucas faz um péssimo primeiro tempo, é substituído até no começo do segundo tempo, né? Na transição do primeiro para o segundo tempo. O que acontece? Esses meninos não ajudam a marcar. O volante fica sobrecarregado. O volante tem que subir a linha, porque senão ele fica muito recuado. E olha só o que acontece quando a gente fala de encaixe de campo. O jogo do Vasco encaixou exatamente com a deficiência do São Paulo. Porque o Vasco tinha um jogo muito forte pelo meio. Aí você já tinha o Luciano, que não marcava muito, né? Já tinha os meninos que não ajudavam, não marcavam muito. Estourou tudo em cima do Alisson e do Pablo Maia. Que o Pablo Maia ainda não voltou a ser o Pablo Maia de antigamente. O Alisson também está sentindo. Teve uma maratona de jogos, voltou e acabou explanando, porque estava tudo em cima dele. O Vasco começou a controlar as ações e controlar o jogo pelo meio. Por quê? Porque como os meias que deviam ajudar ali, o Luciano, Lucas Ferreira, o Luca e o Luciano, eles não tinham essa aproximação, o meio de campo do São Paulo perdeu força, perdeu número. E aí o Vasco se fez ali. Dali pro primeiro gol do Vasco foi assim. O Vasco continuou controlando, o São Paulo tentava desordenadamente, não conseguia muita coisa. O segundo gol veio tão naturalmente quanto o primeiro, o gol do Nuno Moreira. E o Vasco vai para o intervalo com 2-0. Ali, meu amigo, tinha 20 mil torcedores do Morumbi, a torcida também já tinha largado de mão do Zubeldia. O Zubeldia, na minha concepção, ele erra em colocar os dois moleques da base na ponta junto com o Luciano. Se for para colocar o Luciano, coloca um terceiro volante ali para ajudar a fechar, para você ter um mínimo de combatividade no meio campo. Ou então sacrifica um dos meninos, deixa o Luciano alguma coisa. O que você não pode é colocar na frente dos volantes 3 caras que não tem veia de ajudar na marcação, porque eles não vão ajudar a marcar. Fernando, até agora você não falou do Zubeldia. Calma, pequeno gafanhoto, eu vou falar. Eu tô fulo da vida com o nosso Zuba louco, o nosso rebeldia, como diz a torcida, tá? O que acontece? Vem o segundo tempo. No segundo tempo, o Rafael tem uma jogada que ele sai muito mal, que resulta no gol do Verratti. Eu não lembro se foi o Alisson ou o Alan Franco que recuou a bola quase que dentro da pequena área para o Rafael, depois de recuperar a bola de uma jogada que era do Vasco. Ele recupera, solta a bola no Rafael. Eu não entendi o que aconteceu naquele lance ali, tá? Não faço a mínima ideia. Aquela bola tinha que ser despachada, afastada para a lateral, o jogo tinha que ser reposicionado dentro da zaga do São Paulo, porque quando você tem uma jogada, me permitam utilizar o termo chulo, de merda como fez ali o nosso defensor, você pega, se você perde a bola, se você cede a posse para o teu adversário, você não tem tempo de se reposicionar, de se reorganizar, de se recolocar. E é pego de surpresa, como o São Paulo foi pego no terceiro gol. Ainda no segundo tempo tem uma falta do Coutinho, que o Rafael faz uma boa defesa, nada maravilhoso, tá? Mas assim, o Vasco meteu 3-0 no São Paulo, no fim do jogo o Rian marca um golaço, um belo gol, mas não tem muita serventia, né? A não ser pro próprio Rian, pro time do São Paulo que não tem serventia o gol. O Vasco bateu no São Paulo, tá? Bateu no São Paulo. Eu não sei o que tá sofrendo mais ultimamente, tá? Se é coração de São Paulino ou se é coração de... Bom, prefiro até ficar quieto, não vou falar, porque senão o meu jurídico aqui vai me sancionar daqui a pouco. Mas bom, falando sério, falando sobre o jogo, o São Paulo tem uma partida medonha, o São Paulo vai muito mal. O Vasco não somente bateu na cara do São Paulo, tá? Como o Vasco jogou. O Vasco parecia que estava jogando em São Januário, entendeu? Tem até o grito da torcida do Vasco no fim do jogo, né? São Paulino otário, o Morumbi virou São Januário. E realmente, tá? O torcedor vascaíno tem que tripudiar, tem que tirar onda, tem que sacanear. Porque se eu escuto que o São Paulo levou uma guasca do Vasco, eu ia falar, o São Paulo jogou em São Januário. Só pode. Não, o jogo foi no Morumbi e assim, 3 ficou barato. Podia ser 4, podia ser 5. Se o Vasco apertasse o pé, podia ser até 6. Sabe? E agora vamos falar um pouquinho do Zubeldia. Por quê?
Porque eu já fui muito defensor do Zubeldia e eu sou defensor de continuidade de técnico. Para mim o técnico tem que continuar. Mas é bem complicado falar de continuidade de técnico quando o trabalho do técnico evolui. O Zubeldia evoluiu com o passar do tempo. Tá? Quando o Zubeldia chega no São Paulo, o Zubeldia tinha um sistema de jogo bem definido, um modelo de jogo bem definido, com triangulações onde o volante fechava junto com o ponta que aproximava e o lateral que subia. Você conseguia perceber muito isso quando o São Paulo ficou aqueles 12 jogos sem perder. Acho que, se eu não me engano, ele perde para o Cuiabá, se eu não me engano. E aí depois desanda tudo de novo. Tá? O Zubeldia passou, tinha aquele tempo, jogava de uma determinada forma, hoje você não consegue enxergar isso. Tá? O Zubeldia não tem mais o que tirar do elenco do São Paulo, tá nítido, o Zubeldia tá perdido, você olha as coletivas, as entrevistas do Zubeldia, você vê que o Zubeldia tá perdido, e quando isso acontece, a melhor opção é você desligar o treinador. Porque o Zubeldia não vai conseguir. Não adianta vir o Lucas, vir o Oscar e acreditar que esse time vai jogar mais. Não é o Lucas e o Oscar que vão transformar o nível, o patamar técnico do São Paulo. O São Paulo tem que ter uma melhora. Os jogadores também não estão entregando. Ponto. Tá? Não existe na diretoria, e aí é onde vai a minha maior pedrada no vídeo, um entendimento de que tem alguém melhor que o Zubeldia no mercado. Cara, pega a minha mãe. Bota a minha mãe lá pra treinar, mano. Bota a minha mãe. Minha mãe, se brincar, ela não sabe qual é a diferença do Neymar pro Cruyff. Ela não sabe nem quem é o Cruyff. Mas se for pra fazer o que o Zubeldia tá fazendo, bota a minha mãe lá que ela faz. O Zubeldia tem uma pira. Eu até entendo essa pira dele de dobrar os laterais, de colocar a lateral na ponta. Por quê? Porque lembra que eu falei mais cedo que os moleques da base não têm o costume de marcar? Alguns laterais jogando avançado têm até esse costume mais defensivo de marcar, mas também você perde o ataque. Não tem o que fazer porque não tem peças. Tá? E aí não existe um entendimento da diretoria, por quê? O Zubeldia ganha 900 mil reais, ele e a comissão técnica dele. Hoje no mercado, ninguém vai aceitar o que o Zubeldia aceita quieto. O técnico vai ser mandado embora, o São Paulo precisaria pagar 3 milhões de multa para o Zubeldia, acho que esse nem é o problema. Mas aí você vai olhar para o outro técnico, aí o próximo técnico vai dizer, cara, eu não aceito menos de 1,5 milhão. Aí o São Paulo tem o FIDIC, o São Paulo não pode ir contra o FIDIC, tá? Porque senão a instituição fecha a porta, para quem não sabe. E além disso, o técnico vai olhar, não, mas tem que contratar jogador, eu já estou ganhando 1,5 milhão de salário, eu quero uma multa também, quero um contrato longo para ter uma multa alta. Eu quero contratar jogador, você tem que me dar jogador. O São Paulo, o Zubeldia, não vou defender. O Zubeldia perdeu 15 jogadores no início do ano para receber Enzo Dias, o Wendel Oscar e o Cédric Soares. Dos que estão fazendo a diferença, o Enzo Dias, embora teve uma noite medonha ontem, mas ainda é um bom lateral. E o Oscar, mas o Oscar nem joga direito. O Cédric, cara, mano, eu sem joelho, se me colocar correndo na lateral direita lá no Morumbi, eu paro, tomo um sol, coloco a mão na cintura, faço aquela pose do parado na esquina e acabou, meu irmão. Eu fico, eu faço, eu entrego a mesma coisa que o Cédric está entregando. E conseguiram a proeza de renovar o contrato do Cédric por 3 anos. Então ninguém vai mandar o Zubeldia embora porque eles estão olhando para o mercado e estão dizendo, cara, ninguém que é grande, que possa chegar e mudar o patamar dessa equipe vai aceitar o que o Zubeldia aceita. O pouco que ele aceita, a gente fazendo ele de escudo e eles se virando lá. E a diretoria do São Paulo já escutam nos portões do Morumbi que a diretoria do São Paulo vai fazer o quê? Não, vamos pegar os moleques da base, vamos pegar o Ferreirão. Rapaz, caiu um negócio aqui. Caiu um negócio aqui, pronto. Essa vai pros análises do vídeo aí, ó. Caiu um negócio aqui, puta, do meu maior susto. Voltando aqui. Olha, o cara vai ficando velho e vai perdendo até a linha de raciocínio. Voltando aqui. Escuto nos portões do Morumbi que a ideia é vender os garotos da base para gerar caixa, para lucrar, para ir atrás de caras que já têm uma certa idade, não são tão velhos assim, mas que possam chegar e resolver a situação, que não sintam tanta pressão. É o populismo, o rabo abanando o cachorro. O populismo vai tomar conta do clube. Por quê? Porque esses moleques saindo agora, no momento que São Paulo está,
São Paulo vai vender a preço de pinga, porque não tem condição de chegar e falar, olha, eu vou vender bem porque ele está valorizado, ele passou tempo. Não, o moleque chegou na ponta do tornado, literalmente, não consegue performar, não consegue entregar, tem a pressão psicológica, o torcedor tá full, por mais que o torcedor ainda apoie determinadas vezes. Ontem o único que não foi xingado, achincalhado foi o Rian. O Lucas jogou, foi achincalhado. O Ferreirão jogou, foi achincalhado. Aí você olha pro torcedor, você fala, beleza, gênio, olha o que você tá fazendo. O ativo do clube que vale alguma coisa que a gente precisa vender futuramente, vai ter que vender agora por menos para não cair, que a gente não é o Corinthians que vai gastar sem poder. Você tá jogando o cara para baixo, tá fazendo o cara performar menos. É uma situação muito complexa. O fato do Belmonte estar de férias, tá? O Belmonte ele entrou de férias, diz muito sobre a diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo é uma lástima. A diretoria do São Paulo no quesito comunicação é uma lástima. Casares tem seus pontos positivos, a questão do marketing, a questão da publicidade. Ele conseguiu, não é nenhuma mentira, ele conseguiu trazer muito dinheiro para o São Paulo, mas no resto é uma lástima. O traquejo do Casares com o torcedor é terrível. O Casares coloca ingresso a preço alto, afasta o torcedor. Você acha que o torcedor vai ter tesão de ver o São Paulo apanhar pro Vasco? Volta, aí não existe a certeza de que o Zubeldia fica. Por mim ele deveria sair, por mim ele deveria ser desligado porque não entrega mais. A diretoria entende que deve mantê-lo. Tá? A diretoria entende que deve mantê-lo. Vai ter 30 dias de férias agora. Depois desses 30 dias de férias, a tabela do São Paulo é Flamengo fora, Bragantino fora, Corinthians em casa. É 3 guascas que a gente toma, cara. É 3 pancadas que a gente vai tomar definitivamente. E aí na próxima rodada, já pegando o Flamengo, agora não, mas na próxima já pegando o Flamengo imbuído para ser campeão brasileiro, focado para tentar ser campeão brasileiro, o Flamengo vai meter uma guasca no São Paulo, o São Paulo entra na zona de rebaixamento, a pressão fica quase insustentável. Aí vem o Bragantino, dá mais uma guasca no São Paulo, segura daquele jeito, fala que dá respaldo, não dá respaldo, vem o Corinthians, bate, põe o prego no caixão, o Zubeldia é mandado embora 3 datas depois de voltar. Aí é papo de fechar o clube, irmão. Aí é papo de fechar o clube, de mandar prender Casares, Belmonte, Rui Costa, a galera inteira que não tem um entendimento. Eu entendo que o São Paulo tem uma questão financeira que o prende ao mercado. Que o São Paulo tem uma questão que é complexa, até por demais. Mas vai esperar até quando? Vai colocar a questão financeira acima da história, da vida útil e saudável do clube? Porque se for pra gente fazer isso, meu irmão, então a gente tem que fechar o São Paulo, manter a sede social e transformar o São Paulo numa instituição financeira, que somente visa o lado financeiro. O lado financeiro é extremamente importante, mas ele não pode estar acima da instituição como um todo. A gente tem as nossas métricas, a gente tem time. Acredito que para entregar mais, o São Paulo vai passar os próximos 4 anos nessa corrida, nessa brincadeira. É time para cair esse ano, é time para cair ano que vem, 2027 e 2028, tá? Já foi definido isso, que é quando o São Paulo vai precisar das métricas positivas do FIDIC. Mas o fato da gente não ter isso não significa que a gente tenha que se ajoelhar a qualquer treinador, sabe? A qualquer projeto de treinador. O Zubeldia hoje, ele é mais um torcedor em campo do que um treinador. Ele se revolta, ele fica puto, ele pula, ele dá a cambalhota, ele dá a pirueta, fica parecendo a Simone Biles lá no meio do campo, dá um duplo twist carpado, voa no árbitro, quer sair na mão com todo mundo, mas treinar que é bom nada, né? O Zubeldia fala, e o que ele fala, você não consegue enxergar no campo. Né, o que ele impõe nos treinamentos. Isso é bem assustador, é bem contraditório, bem complexo e danoso à imagem do clube. Tá? É bem danoso, porque afasta o torcedor, afasta a entrada de injeção de dinheiro, menos torcedor no clube, você tem estádios vazios, você tem o clube tendo poder de barganha diminuído na hora de negociar contratos, e aí, meu amigo, vira a farra do boi. Se for pra gente passar os próximos 4 anos brigando pra não cair, não tem problema, tá? Não tem. O torcedor ele tem que entender. O São Paulo hoje é o CLT que ganha um salário mínimo e o torcedor tá querendo que o São Paulo coloque uma Lamborghini na garagem. A conta não fecha e nem vai, tá?
E aí das duas uma, ou você flamenga ou você cruzeira. Você escolhe qual que é o caminho que você quer fazer. Tem um time aqui, que eu não vou citar, que tá cruzeirando. São Paulo tá tentando flamengar. Mas também não pode colocar esse flamenguismo acima do que a instituição pode fazer. Vou citar exemplos. Você tem treinadores que têm o costume de tirar times da zona de rebaixamento para dar aquele sprint, aquela coisa. Manda o Zubeldia embora, traz um treinador como esse, vê o que pode fazer. O que não pode ser feito é manter o Zubeldia do jeito que tá. O Zubeldia tá pelado, o Zubeldia tá a pé, ninguém aparece para respaldar o Zubeldia, falam que o Zubeldia tem respaldo, ninguém aparece, todo mundo bate no Zubeldia, e o Zubeldia já não sabe mais nem o que fala em entrevista. Então, ou resolve, ou melhora, ou a situação institucional do São Paulo vai ter uma piora significativa. Meu ponto de vista, meu sentimento agora. O Zubeldia já caiu. Estão só definindo a data. Pô, Fernando, como é que você fala isso? Torcida organizada, tá? A Independente rompeu com o Zubeldia. Tem lá o nosso querido Baby que postou um vídeo, falou da movimentação. São Paulo tem que se movimentar no mercado, isso e aquilo. E ou movimenta, ou melhora, ou resolve, ou definitivamente vai miar. Porque a cartilha do rebaixamento que o São Paulo e todos os clubes eles têm quando inicia o ano, São Paulo tá ticando ponto por ponto, tá? Opa, manter um trabalho fraco. Opa, time muito desfalcado. Opa, vamos dividir nossas forças aqui em 3 competições, sendo que a gente tem elenco para uma. Opa, diretoria que não aparece, daqui a pouco troca de treinador em momento inoportuno. Tá sendo ticado ponto por ponto. Isso me assusta. Espero que o Zubeldia seja desligado pro bem da instituição, porque senão dias negros aguardam São Paulo. Diz aí o que você pensa, fala pra mim, deu uma risada do meu susto no meio do vídeo, o coração voltou a bater agora, meu irmão. E por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva, você que não é inscrito no canal, tá bom? Porque agora chega, sextou, fim de semana, volto só amanhã de noite. Vamos curtir, Dia dos Namorados passou e eu nem comemorei. Tchau!